Sejam todos bem-vindos. Nós temos nossos irmãos que estão conosco aqui, né? E hoje está conosco o pastor Luzenildo, nosso dirigente aqui da congregação e também coordenador, diácono Evandro, e está conosco também hoje, né, nosso convidado especial para participar conosco, o diácono Manuel, lá da Lameira Bittencourt, e o diácono Ápio, que também são coordenadores da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos começar a nossa lição, hoje a lição de número 10, o assunto da lição é Gênesis 18 e 19, Sodoma e Gomorra. Então, essa é a lição que nós estaremos estudando hoje. Texto áureo: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Gênesis capítulo 19, verso 25. Verdade prática: em todo ato de juízo, a misericórdia de Deus também está presente. Então nós vemos isso, não é? Sempre que vem o juízo, mas nós também observamos a misericórdia de Deus, a bondade e o amor de Deus, né? Nós temos muitos exemplos, quando Jericó foi destruída, né? Mas nós vimos ali o amor, a graça de Deus salvando Raabe, salvando a sua família. Então sempre que tinha um juízo, mas também nós podemos ver a misericórdia de Deus. Quando Deus manda o dilúvio, né? Na lição anterior que nós já vemos, mas lá estava a misericórdia de Deus preservando Noé, sua família. Então muito interessante essa verdade prática, os nossos irmãos estarem aí conversando com seus alunos. Olha só, o nosso primeiro ponto, nós vamos estar vendo hoje as atitudes de Abraão. Então a gente vai estar vendo aqui o personagem central aqui, né, Abraão, as atitudes dele. E nós vamos ver primeiro que ele hospedou Deus, foi amigo de Deus e intercedeu pelas cidades. Então, um ponto muito interessante aqui, que a gente vai estar vendo a partir de agora. A introdução: no capítulo 13, Ló fizeram uma escolha fora da direção de Deus. Seus critérios foram as aparências e interesses materiais. Agora, ele estava onde nunca deveria ter ido, e mesmo sendo justo, sofreria as consequências do juízo divino. Então nós vimos no início, né, que a atitude de Ló, quando ele toma, foi uma escolha, uma decisão pela aparência, não é? Quando Abraão coloca lá para ele escolher, aí ele olha lá o campo verdejante, né? Olha, aqui vai ser bonito, aqui vai ser bom, né? Para as ovelhas, para o gado. Olha, então eu vou para cá, que parecia próspero. Então foi uma atitude errada. E agora, nessa lição, a gente vê que ele vai pagar por essa atitude que ele tomou, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Não pode ser pela aparência, não pode ser precipitada a atitude que nós vamos tomar. Olha, primeiro, Abraão hospedou Deus, está lá no versículo 2 do capítulo 18. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé na frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Parece que nossa geração gradativamente vem menosprezando a importância e o privilégio da hospitalidade cristã. Então a gente vê aqui que Abraão, quando ele vê aqueles personagens, não é, que é uma forma de teofania, não é, que aparições de Deus, né, do divino se manifestando através dessas aparições. Então ele hospeda, né, na sua casa aqueles homens. Só que aí, irmãos, eu quero até fazer um adendo aqui, que nós não podemos perder a hospitalidade, né? É uma característica do cristão, nós precisamos ser assim, mas também nós devemos ter o cuidado, porque o dia que nós estamos vivendo hoje são dias complicados, né? Da pessoa até hospedar uma pessoa na sua casa, que vai trazer um certo prejuízo, né, para a sua família, para os seus filhos, né? Por exemplo, um casal vai hospedar um estranho na sua casa e ter uma filha, é um grande risco. Então nós não podemos perder a sensibilidade, né, essa característica cristã, mas também nós devemos ter muito cuidado com quem entra na nossa casa, né, com quem a gente está chamando para o nosso círculo de amizade. A gente precisa manter esse cuidado, não é? Então, eu queria fazer esse adendo aí. Continuando,
podemos estar perdendo um bem preciosíssimo, pois a palavra revela que houve gente que, sem saber, hospedou anjos, né? Então, olha só, é o que nós falamos, nós não podemos perder a sensibilidade, porque esse ato de ajudar, de se colocar no lugar do outro, existem bênçãos que estão ligados, né? Estão atrelados a isso. Quando nós somos caridosos, quando nós somos bondosos, a gente atrai bênção para a nossa vida, né? E o comentarista fala aqui que nesse gesto deliberado, amoroso que as pessoas tinham, eles acabavam hospedaram anjos, né? Que é o caso de Abraão. Então, hoje, a gente não pode perder isso. Jesus, ele falou que quem faz isso a um desses pequeninos, a mim está fazendo. Então, não precisa o anjo vir, mas a gente faz para a pessoa como se fosse para Deus. E a gente está fazendo para Jesus, não é, irmão? É o que Jesus falou, não é, Evandro? O que é que você acha, Evandro? É importante, é interessante, porque a gente é aquilo que o mundo diz aí fora, né? Fazer o bem sem olhar quem. E essa questão da hospitalidade é importante porque numa época tão difícil, aquelas pessoas receberam a visita do próprio Deus. E aí a gente toma isso para as nossas vidas hoje, a questão da hospitalidade, que a gente deve sempre ser hospitaleiro. Como o senhor falou, é bem verdade que a gente precisa ter uma certa prudência, mas até nisso, no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ensina, né, que a gente tem que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, sempre tendo cuidado, mas nunca deixando de fazer essa atitude, né, tomar essa atitude cristã. Não perder a sensibilidade, né? Então, olha só, irmão, vamos para o segundo tópico. Então, nesse primeiro, a gente precisa entender que precisa, né, ter essa característica de hospedar, de ser bom, de ajudar. Não podemos perder isso, porque a gente está fazendo para Deus, né, e tem bênçãos atreladas sobre isso. O segundo ponto é que Abraão foi amigo de Deus, capítulo 18, verso 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Né? Então Deus faz uma pergunta a si mesmo, né? Uma pergunta ali retórica, mostrando aí a importância da amizade com Deus, né? Então, a gente fazendo um paralelo com os nossos amigos, né? Quando a gente recebe uma bênção, ou tem alguma coisa, a gente procura aquele amigo para compartilhar, né, irmão? Então a gente sempre pega e, poxa, eu vou passar isso para o AP, eu vou falar isso com o Manuel, aí a gente confidencia aquilo, né? Um projeto, um sonho, a gente sempre procura os amigos. E aqui, como Abraão era amigo de Deus, então Deus, olha só que coisa maravilhosa, né? Deus, antes de fazer aquilo, ele resolve compartilhar com Abraão, né? Então, olha a importância, né, de ser amigo de Deus. Olha, de todos os títulos de Abraão, nenhum é tão profundo e especial quanto este, amigo de Deus. A amizade envolve intimidade e confiança, já que confidências podem acontecer entre os amigos. Deus decide graciosamente compartilhar com ele o que iria fazer. Então, olha só, né, Abraão, amigo de Deus, e aí, assim como nós, quando temos um amigo, a gente compartilha as vitórias, compartilha os segredos, não é? Tem aquela amizade profunda. Às vezes a gente não faz nada sem consultar um amigo. Poxa, Manuel, eu estou pensando em colocar uma empresa, estou pensando em fazer um projeto, e aí a gente confidencia, né? E aí o outro já dá uma força, já ajuda. Então, isso é amizade. E aí, Deus, pelo seu ato de bondade, de graça, ele não devia nada a Abraão, mas pela amizade, pela intimidade que havia entre os dois, Deus resolve agora falar. Poderia eu fazer sem antes... intimidade e confiança, né? Exato. Poderia eu fazer isso sem antes falar com meu amigo? Não, vou falar. O que é que você acha aí, irmão Manel? A importância, né, da amizade. Glórias a Deus. Meus irmãos, é importante, é fundamental, né? Jesus, ele disse que nós não seremos mais servos, mas seremos chamados de amigos, né? Quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós alegramos o coração de Deus, né? E Deus torna-se amigo de cada um de nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos, os nossos projetos, tem que ser direcionados a Deus, porque Deus é o melhor amigo que nós temos.
Deus é o amigo que nos ajuda, que nos abençoa, que nos guarda, que nos dá todo o suporte necessário para que nós possamos prosseguir. E nós temos esse amigo verdadeiro, que é o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. E aí, Evandro, Luzenildo, Ápio, é interessante que não foi só Abraão, né? Porque sempre que Deus ia fazer alguma coisa, ele sempre revelou, ele sempre tinha esses amigos, eram os profetas, né? Por exemplo, Deus chega com seu amigo João lá na ilha de Pátima e revela as coisas de toda a humanidade, que até hoje, né, estão acontecendo, que Deus falou lá para o amigo dele, né? Então sempre durante a história, Deus, ele não foi só com Abraão, ele teve esses amigos, Elias, profeta, olha, eu vou mandar um juízo, olha, eu vou fazer, sempre ele confidenciava. Parece que Deus, assim, ele tem esse prazer, né, de ter o ser humano como amigo e ter essa intimidade, né? Porque como é que tu vê, Apio, a situação, e um ser humano ter essa amizade com Deus, né? Glória a Deus. Primeiramente, quero só agradecer os meus irmãos, né? O pastor dessa casa, o pastor Paulo Sérgio, que é meu irmão, e os coordenadores, a igreja da Monte Sião também, sou grato. Olha, irmãos, é importante, isso quando se fala de amizade, se fala de relacionamento, é aquilo que o nosso irmão Manuel falou, né? O próprio Jesus, ele deixou esse exemplo, dizendo para os seus discípulos, ele tinha um relacionamento tão grande com os seus discípulos, que ele chega a dizer que os seus discípulos já não são mais apenas servos, mas amigos, porque ele revelava tudo aquilo que Deus falava para ele, né? Então, quando se fala de amizade, se fala de um relacionamento verdadeiro, e é importante nós termos esse relacionamento com Deus, né? Deus, ele falou para o profeta, olha, clama a mim e eu vou te responder e te anunciar, né, coisas grandes e firmes que não sabe, através de um relacionamento. Que maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Então, desde o início, Deus já tinha essa intimidade, esse relacionamento com o homem, né, Evandro? Desde o Gênesis. E vai findar a história de Deus tendo isso. E o Manel colocou aqui, Evandro, algo interessante, que Jesus falou, olha, que é todos os discípulos dele. Ele não chama mais de servo, né? Mas de amigo. Que maravilha ter um amigo desse, né? E aí, a gente finaliza o segundo tópico aqui, com uma reflexão aqui, olha, que o comentarista coloca. Como seria bom se todos nós fôssemos íntimos de Deus assim, né? Assim como Abraão, assim como esses homens. Então, como seria bom? Deus está fazendo a parte dele. Deus quer estar se revelando, Deus quer estar mostrando a sua vontade, né? Deus quer esse relacionamento, como o Apo colocou, o irmão Manuel. Deus quer essa intimidade com o ser humano, agora só depende de nós, não é? Só depende de mim, só depende do professor aí que está nos acompanhando, os alunos que estão nos acompanhando aí na nossa live, os nossos irmãos aqui no templo, só depende de nós. Deus quer ter esse relacionamento conosco. Vamos para o terceiro tópico? Terceiro tópico, olha, intercedeu pelas cidades. Capítulo 18, verso 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então aqui a gente vê Abraão, né, já que é amigo, né, já que está com toda essa moral com Deus, já que Deus veio aqui falar que vai mandar o juízo, eu estou com moral, né? Então eu vou interceder aqui pela minha família, pelo meu sobrinho, por aquele povo. Abraão se coloca no lugar das pessoas que não tem essa mesma intimidade, esse relacionamento com Deus. E aí ele começa, né, a fazer aquela intercessão, olha, se tiver 50, se tiver... E ele vai lá, né, ele está com moral mesmo, ele vai... eu não vou destruir. Então ele vai ali fazendo, intercedendo, né? E é importante isso daqui, olha. Deus busca e espera por intercessores. Intercessão é a mais profunda dimensão de oração que conhecemos. A intercessão é algo maravilhoso, né, irmãos? Principalmente quando a intercessão não é por nós, é pelo próximo. Aqui a gente vê esse desprendimento de Abraão e esse amor que Abraão tinha
Porque às vezes nós nos tornamos até egoístas quando nós oramos só por nós, né? Eu, a minha casa, a minha família, a gente não se preocupa com o outro. Só que Abraão aqui está fazendo uma intercessão pelo outro, se colocando no lugar do outro que ia ser destruído, né? Então, a intercessão tem esse poder, porque ela tem um efeito duplo. Quando eu oro, né, por mim, Deus me abençoa, é uma coisa. Mas quando eu oro pelo outro, tem um efeito duplo, porque Deus abençoa o outro e me abençoa também. Olha, Jó, quando ele estava naquela situação, que aí ele orava, questionava com Deus, e toda aquela luta que ele passou, não aconteceu nada. Mas aí a Bíblia diz assim, quando Jó orava pelos seus companheiros, Deus mudou o cativeiro de Jó, né? Então, para você ver, né, Deus ele espera que nós venhamos ser esses intercessores, interceder pela nação, pela família, pelos nossos irmãos, pelos doentes. Nós precisamos exercitar isso, né, Ivan? É muito importante nós sermos aí intercedores, orarmos por nós, mas também orarmos pelas pessoas, né? Às vezes o pastor, ele às vezes até ora mais pelos outros do que por ele, né? O pai, a mãe, às vezes ora mais pelo filho. Então é importante nós desenvolvermos isso na nossa vida, você professor, você aluno da escola dominical, ser um intercessor, né? Desfrutar dessa bênção que é interceder pelas pessoas, mas interceder mesmo com afinco, né? com dedicação, né? Se colocando com empatia, porque às vezes a gente, Senhor abençoa o Manuel, abençoa o Apen, não é, né? Não é aquela intercessão, é realmente um negócio. Se colocar na brecha, né? Bem, essa figura de linguagem achei interessante, porque se colocar no lugar da pessoa, às vezes até mesmo conhecer um pouco a fraqueza daquela pessoa para ir poder lá, né? Para poder utilizar esse meio, essa dimensão da oração, que é a intercessão, para que a pessoa possa vencer os seus inimigos, né? Assim que era antigamente nas cidades lá, quando as muralhas eram rompidas por qualquer fresta, tivesse um buraquinho ali, era por ali que o inimigo passava, né? E por isso que Ezequiel fala de se colocar na brecha. Exato, né? Então, irmãos, fica aí um incentivo para nós sermos intercessores. Aí a gente vai finalizar aqui falando sobre a intercessão de Abraão, né, que apresenta 6 pedidos pelos possíveis moradores inocentes, e diante daquela possibilidade, Deus sempre responde: não destruirei. A destruição não traz prazer ao Senhor, pois seu propósito é perdoar. Então, você vê que Deus permite Abraão, né, estar intercedendo, e por 6 vezes Abraão começa a interceder diante de Deus, e Deus sempre dizendo: não, se tiver lá 50, eu não vou destruir por amor de 50, porque Deus não tem prazer em destruir, né? Deus tem prazer em salvar, Deus tem prazer em perdoar, mas Deus, como o Evandro já falou aqui, nas nossas lives, na EBD, Deus ele é amor, mas também é justiça, né, Evandro? É justiça, né? São os dois lados da santidade, né, de Deus. Ele é amor e ele é justiça também. Exato. Então chega um momento que chega o limite para o ser humano, né? E aí o juízo vem, mas Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer com a morte do ímpio, em destruir. Então ele intercede por 6 vezes, mas infelizmente a oração dele foi respondida, porque os justos que tinha foram alcançados, né? Foram salvos, tirados de lá. E Deus é tão bom que até no número que Abraão não chegou, Deus ouviu ele. Deus satisfez a vontade dele, né? Porque a vontade dele era que os seus parentes saíssem dali. E aquilo ali era uma forma de que Abraão estava conversando com Deus para, no fundo, chegar, eu vejo assim, chegar para que Deus livrasse Ló, né? E a família dele. 50, 40 e tal, e vai diminuindo, né? E no final Deus livrou o parente dele, né? Uma cidade inteira, né? Deve ter uns 50 ali, né? Então, mas Deus ouviu a oração, Deus respondeu, a família dele foi salvo, né? Os justos que tinha foram tomados de lá. Meus irmãos, esse foi o nosso primeiro ponto. Nós vamos passar aqui por Evandro e o Luzenildo, estarão comentando aí o nosso segundo ponto.
Segundo ponto, a gente vai falar sobre a sociedade sem limites. Já entrando no capítulo 19, o verso 4 até o verso 26, vai falar sobre a situação em que os anjos que estavam ali com Abraão e com o próprio Deus, eles descem até as cidades ali da planície, né, do vale de Sidim. A abrangência do mal. O subponto 1 fala de uma situação que é muito difícil, que é a situação espiritual, a situação espiritual do povo de Sodoma, e que refletia numa total decadência daquela sociedade e que levou aquela sociedade ao juízo. O verso 4 diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Os anjos foram até a cidade de Sodoma, chegaram ali. Ló está na porta ali da cidade, né? Isso era importante porque demonstrava que ele era alguém de muita importância naquela cidade. Na antiguidade, os grandes líderes, administradores, os juízes, eles sempre se sentavam na porta das cidades para poder ali emitir algum julgamento. As pessoas iam lá para levar algumas causas. E ele tinha, a gente percebe que ele está na porta da cidade, o verso 1, então demonstra que ele era alguém muito importante ali. E os anjos chegam, vão até Ló, e Ló oferece hospitalidade também, uma característica que com certeza ele aprende de Abraão. E eles vão até a casa de Ló, Ló oferece. Em primeiro momento eles dizem que vão ficar na praça, mas Ló insiste, eles acabam indo até a casa de Ló. E ali acontece aquela situação bem complicada naquela sociedade ali, né? Aquela sociedade, o comentarista até diz assim, aquela sociedade se deteriorara a um nível tão assustador que até mesmo os mais jovens haviam sido contaminados. Para a gente poder ver que a decadência moral daquela cidade ali, ela estava, de uma certa forma, subindo mesmo, né? As narinas de Deus, vamos dizer assim, porque aquela sociedade estava totalmente decadente. E quando a gente vê até todas as faixas etárias de idade, desde o velho até os mais moços, essa palavra moço inclui toda a juventude, né? de adolescentes, jovens, de todos os tipos de idade, dos vários bairros de Sodoma, eles vão até aquele lugar para tentar cometer ali uma violência sexual, né? A gente vê a que ponto chegou a degradação da sociedade sodomita, a decadência moral, o mal abrangiu ali de uma tal forma que todas as faixas etárias, é isso que o professor ele deve chamar a reflexão dos seus alunos sobre essa decadência moral da sociedade sodomita e fazer um paralelo com hoje, trazer para os nossos dias. Se tem alguma coisa de semelhante, até redundante a gente dizer isso, se tem alguma semelhança, né? Então a gente vê essa total degradação. E o interessante é que o comentarista também diz aqui que outras cidades eram ímpias, não eram somente Sodoma e Gomorra, para ver que não era só uma cidade, era toda aquela região ali, a cidade de Admá e Zeboim, conforme ele diz aqui no Deuteronômio capítulo 29, 23, e até a própria cidade de Zoar, que ele vai fugir para lá depois, eram 5 cidades, todas elas a gente deduz que viviam nessa total devassidão moral, trazendo o mal abrangiu de uma tal forma que dominou não somente Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, a cidade de Zorá, para onde Ló foi, todas as cidades estavam contaminadas com a impureza, com a licenciosidade, com a dissolução e uma sociedade totalmente decadente. E aí o comentarista diz assim, quando o nível de maldade e pecado é acentuado, as condutas iníquas atingem todas as faixas etárias. Isso leva até mesmo as crianças a copiarem e banalizarem a depravação, tá? A gente tem muito adolescente nas nossas classes. E aqui, até abrindo um parêntese para
para trazer para a nossa congregação Monte Sião. A gente tem muitos jovens aqui, né, pastor? E tem várias classes de jovens. Nós temos 2 classes de jovens e adolescentes aqui. E seria interessante se a gente pudesse trazer esse debate, essa reflexão, esse paralelo com o que a gente vive hoje. Eu estava vendo alguns dados aqui, por exemplo, dados, por exemplo, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Em 2016, haviam 192 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Brasil. E isso em 2016, 192 mil jovens e adolescentes cumprindo alguma medida socioeducativa. Isso em 2016, nós estamos em 2022. E a gente não é preciso nem às vezes ir para essas estatísticas para a gente ver a situação nas ruas, né? A criminalidade, jovens envolvidos com estupro, tráfico de drogas, assalto, assassinato e por aí vai. E como o comentarista diz assim, quando o nível de maldade e pecado é acentuado, as condutas iníquas atingem todas as faixas etárias de idade. Isso leva até mesmo as crianças a copiarem e banalizarem a depravação. Adolescente de 14 anos, como eu vi um dia desse num jornal online de uma outra cidade aí, um adolescente de 14 anos que violentou uma menina de 5 anos, matou e escondeu o corpo. Então isso mostra para a gente que essas práticas elas não são novas. Infelizmente, lá em Sodoma a gente já vê isso aí. Passando para o segundo subponto, essa degradação era algo que via e que mostrava uma total ausência de limites morais. Subponto 2. O comentarista diz assim, os homens de Sodoma queriam abusar sexualmente dos hóspedes de Ló, né? Havia uma prática ali, pastor Luzenildo, habitual dos homens ali, né? E não ficava só naquilo ali, eles queriam abusar sexualmente. E aqui a Almeida Revista Atualizada, ela é mais direta, abuso mesmo, abuso sexual. Porque tem algumas traduções, como o comentarista diz aqui, que eles tentam aliviar mais o termo, né? Conhecer, eles queriam conhecer. Tenta trazer uma coisa mais leve. Mas é essa que é a realidade. Era um abuso que eles queriam promover ali. Tanto é que lá no verso 8, no capítulo 19, a Bíblia diz assim, eis aqui 2 filhas, Ló dizendo para eles lá depois, tenho aqui ainda que não conheceram homens, vó las trarei, fareis dela como bom vos parecer aos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. A que ponto chega? Ló oferecer suas próprias filhas, virgem, e aqueles homens não quererem, que já seria terrível, mas mesmo assim eles não queriam, eles queriam abusar sexualmente. O contexto ali é todo de abuso sexual, né? E aí tinha, além dessa questão ali da licenciosidade, da libertinagem, tinha várias questões também, como injustiça social. A gente vai ver isso lá em Isaías, traçando esse paralelo da sociedade judaica dos seus dias, comparando com Sodoma. A gente vê aqui a exploração, a soberba, a ociosidade. A gente vê Ezequiel denunciando no seu tempo a sua sociedade, comparando com Sodoma e Gomorra. E a gente vê aqui a imoralidade, o incentivo aos malfeitores, que Jeremias também no seu tempo compara com Sodoma e Gomorra, para ver que legado Sodoma e Gomorra deixou ao longo da história bíblica, que os profetas veterotestamentários comparam a sua sociedade de seus dias com aquela sociedade ali. Então, é importante a gente trazer essa situação para que a gente possa compartilhar com os nossos alunos e fazê-los pensar, porque é importante a gente formar opinião, principalmente, claro, de uma forma geral, né, pastor, mas principalmente o jovem, né? Evandro, principalmente hoje, que esse assunto está em voga, né? Exatamente. E tem sido, assim, um problema na sociedade, uma dificuldade para a igreja. Com certeza. Então, hoje eu estava até conversando com o Apio sobre isso, que precisa, sim, debater isso. Isso. Precisa, sim, conversar sobre isso, não é? Tem que deixar de ser um tabu. Principalmente, né? O cristão. A gente precisa se aprofundar nisso, né? E todo o público evangélico, né? Ficar ciente dessas questões, ficar inteirado, porque pode estar acontecendo na nossa classe da escola dominical. Exatamente. Nós não estamos isentos de estar acontecendo alguma coisa com relação a isso na nossa igreja, numa classe da EBD, e aí, como é que o coordenador vai fazer? Como é que o professor vai agir? Como é que o pastor vai fazer? Então,
Nós Acho que precisamos... passa muito, né, pastor, a questão do professor. A gente já está até entrando na questão do bate-papo, mas é bom que uma coisa vai puxando a outra. O professor como um amigo, a gente viu lá no primeiro ponto, uma das qualidades de Abraão, que ele era amigo de Deus. O professor tem que ser amigo. É o que a gente sempre vem batendo na tecla, né? Você conhece teu aluno, sabe onde ele mora, quais as dificuldades para ele não vir, o problema que ele está passando muitas das vezes para não estar na EBD. Se a gente cria esse vínculo de amizade, a gente passa a conhecer um pouquinho mais os dramas que eles vêm vivendo, que eles vão passando. Isso é bem polêmico e bem atual. Com né? certeza. A gente precisa voltar os olhos para isso. O Evandro vai concluir o segundo tópico, a gente vai deixar o terceiro para o Luzenildo. Já concluiu o segundo? É o terceiro. Conclui o segundo tópico, Certo. aí o terceiro fica o Luzenildo e a gente vai passar aqui para os nossos coordenadores Certo. convidados. Então, a gente, é isso aqui, eu vou passar o terceiro subponto da questão do materialismo para o nosso pastor, o pastor Luzenildo, e aí a gente deixa o terceiro ponto para os nossos convidados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que aula maravilhosa Deus ele tem trazido ao nosso coração aqui, e é bastante importante nós frisarmos isso. Na verdade, é fazer uma transliteração para o nosso tempo atual. Nós estamos vivenciando, muitas das vezes, isso dentro da sociedade onde nós estamos inseridos. Como foi muito bem colocado pelo pastor Paulo, a gente temos que ter bastante o cuidado, e esses debates têm que ser contundentes no nosso meio cristão, para que nós possamos ficar bastante atualizado concernente a esses fatos que há muito tempo atrás já ocorria, e hoje, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, a gente vê a proliferação desses atos contundentes, e sorrateiramente ele adentra dentro dos templos, dentro das igrejas de um modo geral, sorrateiramente, de um modo oculto, escondido, e a gente tem que debater, colocar em prática esses temas e pautando tudo dentro da palavra de Deus. O terceiro subponto aqui é o materialismo exacerbado, exagerado, que frisa muito bem esse contexto ali de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A gente vê, apesar da planície ali de Sodoma e Gomorra, como a gente observou bem no começo aqui, que era aparentemente uma terra próspera, que Ló ele observou e adentrou ali naquela cidade de uma maneira tão esperançosa ali, pelo fato de a cidade ser próspera. Ali ele se enganjou ali naquela cidade, e a gente pode observar que ele granjeou muitos amigos, como foi muito bem frisado aqui. Ele era um homem de referência dentro daquela cidade, tanto é que os homens vieram para perguntar para ele quem era aquele cidadão que tinham sido hospedado na sua casa. E a gente para e observa dentro desse contexto que, como diz aqui, os valores morais e espirituais de Sodoma e Gomorra estavam num nível muito inferior aos valores materiais. Então, a gente para e observa e vê que o nível de degradação da moral, da espiritualidade daquele povo não tinha praticamente esse nível de espiritualidade ali. Tanto é que a gente vê toda essa devassidão, e exatamente nós podemos observar até mesmo em relação à mulher de Jó. Ela estava tão aprisionada na questão do materialismo propriamente dito ali, que tem aquelas raízes de amor à riqueza. E é importante a gente colocar a nossa classe, todo amor, todo apego a certas situações, ele pode levar a uma autodestruição, e isso vai prejudicar a família. A gente vai ver dentro desse contexto aqui toda essa devassidão e esse apego desenfreado pela riqueza. A gente para e observa aqui, ao sair de Sodoma, não foi fácil para Ló e a sua família. O mundo é sedutor e está malignamente organizado para atrair o pecador. Então a gente para e observa aqui,
irmão Ápio, pastor Paulo aqui, que essa atração do mundo é um sistema, na verdade é um sistema que o adversário da nossa alma, ele impera, muitas das vezes ele tende a atrair a esse sistema. Me faz lembrar do oferecimento, dos manjares que o adversário da nossa alma ofereceu para o próprio Senhor Jesus, e quando ele disse: meu, tudo isso aqui é meu, tudo isso eu te dou se tu prostrado me adorares. Na verdade, isso que o adversário quer, ele quer que o homem, que é criatura de Deus, criação de Deus, vire as costas para o seu Criador, tal qual aconteceu com a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, olhou para os bens materiais, olhou para a situação da cidade, para seus parentes. Ali ela foi acometida e ser uma estátua de sal. Então há um perigo muito grande quando esse amor é exagerado, coloca até mesmo acima de Deus, acima da espiritualidade. Isso vai trazer prejuízo para a família. Aqui, Pastor Luzenildo, só dar um adendo aí com relação aos professores da escola dominical, o Evandro, os nossos coordenadores também aqui. Nós que estamos ali na frente como coordenador, como professor, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso vem de uma forma sorrateira, né? Vai entrando, e aí não precisa desviar ninguém, não precisa tirar da igreja, ele mata a pessoa na igreja, né? Então, a esposa de Ló, não é que ela tenha se desviado na saída, ela já estava desviada lá, então ela já estava sem Deus lá mesmo, na família, junto com Ló, né, que era temente a Deus, mas o seu coração, o materialismo já tinha tomado conta. Então a gente precisa despertar a consciência, a mentalidade dos alunos para essa questão, porque ele pode estar aqui na classe da EBD, mas o seu coração está voltado para o materialismo, não está em Deus. Então a gente tem que aproveitar essa lição. Olha, a gente já citou aqui vários assuntos muito relevantes que daria cada uma lição, né? A questão da amizade com Deus, a questão do homossexualismo, a questão do materialismo. Então a gente tem aí uma grande responsabilidade, né, no domingo. O professor tem uma grande responsabilidade no domingo para ver de que forma ele vai conseguir passar isso e despertar a mentalidade do aluno para que não seja materialista, né? Para que não seja surpreendido, né? Principalmente na volta do Senhor Jesus. Se não fizer isso, alguém lá fora vai fazer, né? Colocando os bens materiais acima de Deus. E se o professor não fizer isso, às vezes a pessoa lá fora vai fazer, o mundo lá fora vai mostrar com uma outra roupagem, né? E o mundo é sedutor. Então, dentro desse parâmetro aqui, meus irmãos, a gente fecha esse assunto aqui para a gente passar para os nossos irmãos ali da Lameira Bittencourt, que eles vão ter a oportunidade, nesse momento, de falar o terceiro subtópico. Então, que Deus abençoe os nossos professores, a cada professor que está acompanhando essa live, que irá acompanhar Deus, ele tem sempre uma palavra, e essa palavra direcionada aos nossos alunos e também se estende a nós também. Então vamos lá, está conosco aqui, eles vão se apresentar, aí vocês veem quem vai falar primeiro, quem fala depois, se apresenta a nossa irmã lá. Está conosco a irmã Sidnilza, a irmã Tânia, a irmã Nira, que são daqui, estão conosco aqui, e tem a irmã lá da Lameira Bittencourt, que está conosco. Então, nossos irmãos aí, com o nosso terceiro ponto da nossa lição. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer muito grande estarmos participando dessa live nessa noite aqui, uma lição maravilhosa, abençoada, esclarecedora, né? E nós louvamos a Deus por essa oportunidade, como já foi ministrado aqui. Nós estamos ali no templo da Lameira Bittencourt, com o pastor Tiago também ali. Nós temos um tema lá, e o lema da nossa lição lá é EBD, a maior e melhor escola do mundo. E é verdade, é a maior e melhor escola do mundo. Estamos com o nosso irmão Ápio, que está na coordenação também da EBD junto conosco, né? A irmã Creuza veio conosco, ela é professora das crianças, classe infantil. Na verdade, ela assume lá 2 classes.
E a classe da irmã Creuza, como da irmã Rony também, que não está aqui conosco, essas classes são abençoadas. Crianças são abençoadas ali. E nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por tudo que Deus tem feito dentro daquela igreja, por tudo que Deus tem feito dentro aqui da Monte Sião. Eu sei que esse lugar é um lugar de bênção, e o nosso irmão Apio, ele vai fazer o terceiro tópico, né? Ele que vai ministrar esse primeiro ponto do terceiro tópico. Então nós vamos estar atentos aqui ao que Deus tem para falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Estamos felizes também de participar, né, pela primeira vez aqui com os irmãos. Mais uma vez agradecendo aqui o nosso pastor Paulo Sérgio, meu irmão, e também os coordenadores, a igreja, as pessoas que estão nos acompanhando. Também eu tenho certeza que tem pessoas ali da Monte Sião nos acompanhando também, tá bom? Então, uma alegria para nós. Já vamos sair daqui já preparados, uma lição muito maravilhosa para cada um de nós. Com certeza só temos a ganhar nesta noite. Meus irmãos, nós vamos começar aqui o nosso terceiro tópico, que vai falar da seguinte forma: já vimos a atitude de Abraão, agora nós voltemos para seu sobrinho Ló. Enquanto ele esteve com Abraão, foi bem sucedido, mas quando ficou sozinho, se atrapalhou em sua caminhada. Então aqui o primeiro ponto do terceiro tópico vai falar de suas escolhas. E nós sabemos que Ló não fez uma boa escolha, né? Já foi comentado aqui que desde quando houve aquela separação entre Abraão e Ló, né, ele já escolheu errado, porque ele escolheu somente aparentemente, sem a direção de Deus, né? É algo interessante que Abraão, ele deixou ele escolher: olha, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda; se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. E ele, sem a direção de Deus, a Bíblia diz que ele olhou, né, toda a campina do Jordão, que era como um jardim, parecia, mas não era o jardim do Senhor, e ali ele vai para aquele local. Já foi a primeira escolha errada. E é interessante que ele arma as suas tendas às fronteiras de Sodoma, e logo mais ele já está dentro da cidade, já está totalmente envolvido. Mas qual é a diferença? Ele não trouxe a presença de Deus para a vida dele, porque Abraão, todas as vezes que ele fazia uma escolha, todas as vezes que ele fazia algo, ele levantava um altar, ele levantava ali, né, a presença de Deus para a sua vida. E Ló não. Ló, ele fazia diferente. Ele queria fazer as coisas, né, na sua própria direção. E quando nós escolhemos errado, com certeza no final, né, tudo vai dar errado, porque as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso crescimento ou então a nossa decadência, tanto na área material quanto na área espiritual. Isso é uma verdade, né? Quando você escolhe na direção de Deus, com certeza vai dar tudo certo, mas quando não está na direção de Deus, vai dar errado. Foi o que aconteceu com Ló. E Apio, só trazendo mais uma questão aí para você comentar. O pior, irmãos, e quem está nos acompanhando, dessas escolhas erradas, que o prejuízo não é só para a pessoa que escolhe errado, não é? Por exemplo, eu como líder da minha família, se eu tomo uma atitude errada, seria muito bom se o prejuízo fosse só para mim, não é? Eu errei, vou pagar. Mas atinge as pessoas à nossa volta. Então, eu quero também que o Apio toque sobre isso, né? Porque se fosse só a pessoa que errasse, seria bom, mas não, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quando Jonas fugiu da presença de Deus, toda aquela tripulação poderia morrer, que não tinha nada a ver, né? Então, é importante a gente também analisar essa questão aí. É verdade. Primeiro que ele não buscava a orientação de Deus, né? E como o nosso pastor está comentando aqui, é uma verdade. Quando você tem a sua família, você escolhe o lado errado, você não vai pagar o preço sozinho, mas você vai levar juntamente, né, a sua família. Quando você escolhe o caminho certo, na direção de Deus,
toda a sua família vai ser beneficiada. Mas quando você escolhe o caminho errado, que foi o caso de Ló, né, toda a sua família pagou, né, porque ele escolheu o lado errado. E aqui o comentarista, ele coloca aqui uma coisa interessante, ele fala que o cuidado com as escolhas que colocam de lado nossa relação com Deus e sua santidade em nossas vidas. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Quando você for fazer uma escolha, é bom nós colocarmos isso também para os nossos alunos, é muito importante, que quando nós formos fazer umas escolhas, né? Escolhas nas nossas vidas, vamos ver se Deus ele vai estar presente ou não, né? Se for uma escolha que Deus vai ficar de lado, então não é interessante, porque não vai dar certo, né? O interessante é colocar sempre Deus nas nossas vidas, para que tudo dê certo. E ele coloca também que as más escolhas trazem consequências, né? Foi o que aconteceu na vida de Ló. Cada vez mais ele foi só caindo, né? Escolheu errado, foi para o lugar errado, depois já estava envolvido totalmente dentro de Sodoma. E algo interessante, que ele até mesmo, né? Ele oferece as suas próprias filhas, como já foi falado aqui. Ele oferece as suas próprias filhas para aqueles homens lá pecadores, né? Que estavam totalmente depravados. Então isso também chama muito a nossa atenção, nós colocarmos esse exemplo aqui, que da mesma forma que Ló estava totalmente perdido pelas suas escolhas, sem a direção de Deus, ele queria entregar suas filhas. Da mesma forma hoje acontece nas nossas vidas, né? Quando não se tem a direção de Deus, quando nós não somos amigos de Deus na intimidade, acontece isso. Hoje está acontecendo em muitos lares, pais de família entregando os seus filhos, as suas filhas, né, para o mundo, para esse sistema que tem ganhado tantos jovens. Assim como aconteceu com Ló, como já foi comentado, ele não estava pagando o preço sozinho, mas toda a sua família também, né, estava pagando o preço junto com ele. Então é importante nós abordarmos, né, dessa forma para os nossos alunos, que as más escolhas, elas vão trazer, né, consequências para as nossas vidas, né, tanto na área material como na área espiritual. Porque também na área material, muitas das vezes, você não pede a direção de Deus, né? Você, pela sua própria vontade, você escolhe, e aí acaba terminando de uma forma errada. E na vida espiritual também. E, consequentemente, também, né, quando você escolhe errado, vem as consequências. E aí, vai falar assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então nós vemos aqui que até a sua moral ele perdeu, né? Até a sua autoridade ele perdeu. Ele não conseguia influenciar nem mesmo os seus próprios parentes, porque quando ele chega para orientar, né, os seus genros, nem eles acreditavam. Já pensou? Um homem de Deus dessa forma? Porque Ló, ele era um homem de Deus. Ele aprendeu com Abraão, ele aprendeu a sacrificar, ele via como Abraão, né, adorava a Deus. Mas pelas suas escolhas, ao invés dele influenciar, ele foi influenciado. Então nós temos também que ter esse cuidado, né? Nós temos que ser pessoas influenciadoras, não ser influenciado, né, na nossa geração, porque nós vivemos um tempo difícil, né? Um tempo que o pecado ele está crescendo cada dia mais. Jesus ele falou que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia esfriar, e é o que está acontecendo. Mas nós temos que o quê? Buscar a presença de Deus, né? Ir para a EBD, aprender, como nós estamos aqui, né? Aprendendo, ensinando, dialogando,
falando das dicas importantes para darmos para os nossos alunos, professores que estão nos acompanhando. Nós temos que ser o sal. E aqui o comentarista, ele fala que Ló, ele já não salgava mais. Ele não tinha nenhum sabor. Ninguém levava a sério Ló. Nem a sua esposa, nem suas filhas foram totalmente envolvidas, né? A sua família foi totalmente envolvida por aquelas pessoas, pelo pecado, por Sodoma. Então nós temos que ter, né, esse cuidado. Ló, ao que parece, foi ali um sal sem sabor. Ele chegou inclusive a oferecer suas filhas aos moradores. Que proposta é essa, né? O que houve com seu valor pessoal? Aí o comentarista coloca aqui: quando olhamos para as atitudes e sua família, vemos em que, em vez de influenciarem, foram influenciados. Deus precisou arrancar Ló de lá, pela intercessão de Abraão. Então, meus irmãos, vamos ter esse cuidado, né, de sermos pessoas influenciadoras. Aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu colégio, na sua faculdade, aonde você estiver, não vamos perder, né, a nossa moral. Isso aqui é um exemplo que eu tiro até mesmo aqui do meu irmão, que as empresas que a gente já trabalhou, sempre a gente lutou por não perder a nossa moral. Porque às vezes nós queremos falar de Jesus, né? E se você perder a sua autoridade, perder a sua moral, você não vai ter como falar de Jesus, você não vai influenciar pessoas, você vai ser influenciado. E aí eu me lembro de uma pessoa, né, que trabalhou vários anos numa empresa, e quando ele saiu, ele até mesmo se alegrou, porque ninguém sabia que ele era cristão. Ou seja, ele era uma pessoa que não queria influenciar, né? Mas estava sendo influenciado. Então vamos ter esse cuidado com as nossas escolhas, né? Vamos ter o cuidado de chamar Deus para a nossa vida. Não vamos tomar esse exemplo de Ló, porque é um mau exemplo. Vamos seguir o exemplo de Abraão, porque Abraão, ele teve as suas falhas, ele teve, né, os seus erros, mas rapidamente ele voltava para o caminho, adorava a Deus, e Deus foi conduzindo, né, a vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos passar aqui o último ponto desse terceiro tópico, nosso coordenador Manuel. Glórias a Deus. Nós iremos encerrar nessa noite aqui com o último tópico, né, desta lição, o terceiro subtópico, na verdade, e a gente vai ver aqui um final desastroso, o final da vida de Ló, final da caminhada de Ló. Que final desastroso, né? Aqui em Gênesis 19:36 diz assim: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Ao sair de Sodoma, Ló foi ficar durante algum tempo em Zoar. A cidade foi poupada da destruição. De Zoar, ele vai morar em uma caverna e em completa falência de tudo o que possuía. Olha só a condição de alguém que saiu abençoado. Quando tiver a história de Abraão saindo com Ló, e quando ele chega diante daquela campina, que Abraão diz: olha, tu pode ir para onde tu fores. E Ló, ele enxerga as campinas, ele olha apenas com o olhar dele, ele não vê com o espiritual, ele não vê aquilo que o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ló não vê nada disso, ele olha apenas com seu olhar, achando bonitas as campinas, e ele esquece de buscar a Deus na sua presença. E a gente vê que o fim de Ló foi trágico, não é? As filhas conceberam filhos do seu próprio pai, tornaram-se duas nações, os moabitas e os amonitas, né? Onde Deus foram sempre povos que lutaram contra o povo de Deus, povos que vieram enfrentar o povo de Deus. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Ló, ele perde toda. Alguém que foi abençoado no começo, e por causa da desobediência, ele acaba perdendo tudo. Perdeu
perdeu toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, tudo que ele tinha, perde a sua esposa, perde a sua dignidade, vai morar numa caverna, viver uma vida solitária, o fim trágico de um homem que conheceu a Deus. E Ló, como já foi dito aqui, Ló devia ter influenciado aquela cidade. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. Aonde nós chegarmos, nós temos que influenciar e nunca sermos influenciados. Deus tem que ser apresentado através da nossa vida. Você que está fazendo parte dessa live nessa noite, você que é professor, você que é aluno, você que está participando apenas por curiosidade, querendo aprender nessa noite, influencie dentro da sua casa, influencie dentro do seu trabalho, com os seus vizinhos, aonde você estuda, faça parte. Deus conta com cada um de nós. Deus quer que cada um de nós levamos a sua palavra, mostramos que Deus é um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e Ele não teve nem ao menos ao ponto de alguém dizer assim, eu me arrependi. A gente não vê Ló se arrependendo. A gente olha para a parábola do filho pródigo, e a gente vê que o filho pródigo, quando ele está no seu estado mais decadente, ali quando ele está dentro de um chiqueiro, querendo se alimentar com a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele cai em si, ele reconhece que ele tinha errado, ele reconhece que ele precisava do perdão de Deus, ele reconhece que ele tinha que voltar para o convívio da sua família, para o lar de seu pai, onde seu irmão estava, onde seu pai estava. Essa era a atitude correta daquele homem, mas Ló não fez assim. Mas o filho pródigo, ele arrepende-se e ele volta, e quando ele volta, ele encontra um pai de braços abertos, um pai querendo perdoar, um pai querendo abençoar, um pai querendo abraçar aquele filho que havia se perdido. E talvez alguém se encontre nessa condição nessa noite. Talvez um filho saiu da sua casa, talvez uma filha saiu da sua casa, mas você ore, você peça para Deus, para que esse filho volte ao convívio do seu lar, para que Deus possa restabelecer a harmonia, a felicidade, a alegria de estarmos todos juntos. Então essa é a atitude que Ló deveria ter tomado, é a atitude que cada um deve tomar, mas Ló, ele não tomou essa atitude. A gente vê que a decadência da vida de Ló foi levado ao nada, tornou-se como fumaça. A sua história, ficou essa história triste aqui, né? Que hoje nós estamos contando, que hoje nós estamos estudando, e não temos uma história agradável para falar de Ló, apenas uma tristeza, porque a sua família, a sua casa foi destruída. Fique com atenção nessa noite, com a palavra de Deus, que nós possamos sempre determinar a bênção dentro da nossa vida, dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Ficamos com essa palavra nessa noite. Já agradeço por essa oportunidade, agradeço por esse momento. Tenho certeza que foi um momento especial para a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui nessa live, fazendo parte dessa live. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente aos nossos corações, ao seu coração nessa noite, que nós possamos sempre estar firme com o Senhor, fazer como Abraão, orar ao Senhor, e fazer como Deus olhar para Abraão e dizer assim: tu é meu amigo, rapaz, eu não faço nada sem que eu venha te mostrar, sem que eu possa revelar a ti. Nós somos amigos do Senhor. Faça da sua casa também um lugar de bênção do Senhor na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus. Você que está passando por algum problema difícil, nós vamos apresentar diante de Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, Senhor, te louvamos, meu Deus, pelo aprendizado, Senhor, que tem trazido, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meio de comunicação que tem dado-nos, meu Deus, essa ferramenta que tem feito nos alcançar irmãos que estão até mesmo em outros países, Senhor. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, a cada coordenador, a cada aluno, Senhor, a cada um, Senhor, que está, meu Deus, fazendo parte, Senhor, desse momento desta live. Ó Jesus amado, abençoa, Senhor, nossos irmãos ali da Lameira Bittencourt, Senhor, a coordenação ali, faz prosperar o trabalho de cada filho teu, de cada filha tua, Senhor. Deus, nós estamos na tua dependência, nos abençoa para a glória do teu Filho, é que te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá,
nosso grito da EBD. Escola Bíblica Dominical. A maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD, você também. Vem! Glória a Deus. Está encerrado, meus irmãos. Uma salva de palmas ao Senhor. Está encerrada a nossa EBD até segunda, na nossa live semanal, no Núcleo de Professores, na EBD Inovadora. Deus abençoe a todos.